Então, o impensável acontece. Ele segura suavemente a mão dela e continua caminhando em um ritmo confortável. Nossa história começa logo cedo pela manhã. Mil se prepara diligentemente para ir à escola. Ela coloca a maquiagem com cuidado, garantindo que tudo esteja absolutamente perfeito. Enquanto isso, outros estudantes já estão a caminho da escola. Eles caminham juntos com seus colegas, felizes por poderem passar os dias com os amigos. Mil está quase pronta. Em frente ao espelho, ela pratica como vai cumprimentar Yusuke, certificando-se de que está apresentável. Seu irmão a acha irritante, e sua mãe chama os dois para se apressarem, pois já está quase na hora da escola. Pegando sua mochila rosa, ela finalmente segue para a escola. Surpreendentemente, ela não se atrasa e cumprimenta alegremente um par de amigas perto dos armários. Enquanto caminha até a sala de aula, ela cumprimenta todos de forma casual e confiante. No entanto, assim que entra na sala, cumprimenta Yusuke com nervosismo, apesar de ter ensaiado tantas vezes. Quando ele responde ao cumprimento, ela cora intensamente e vai para o seu lugar. Quando Men e Ovi se aproximam de sua mesa para conversar, ela fica imediatamente elétrica, perguntando às amigas se seus cílios estão perfeitos. Elas não veem muita diferença, até que Mil revela que só usou cílios postiços para evitar trabalho. Ela se vira para Yusuke para saber sua opinião, mas ele responde secamente que não consegue se identificar nem um pouco com isso. Mil ri da resposta dele, enquanto as amigas ficam confusas sobre por que ela gosta tanto de provocar Yusuke. Mil explica que simplesmente ama o jeito como ele sempre a corta, pois a verdadeira razão de provocá-lo é que está apaixonada por ele. As amigas continuam conversando enquanto Mil admira Yusuke em silêncio. Ele pode parecer um garoto distante de óculos, mas na verdade é muito direto. Yusuke também está ajudando Kento com o dever de casa, apontando de forma objetiva quais partes o professor vai marcar como erradas. Mil também admira como Yusuke trata todos da mesma forma enquanto observa suas interações com os colegas. Ela se lembra de como acabaram sentados um ao lado do outro. No início do semestre, ela estava incrivelmente feliz e não sabia como conter sua alegria. Estava nervosa e tentou ser amigável. Yusuke respondeu normalmente, até recusando sua ajuda. Enquanto a maioria das pessoas poderia ter se ofendido, Mil sabe que ele simplesmente trata todos de maneira igual, e isso é algo que ela admira. As amigas tentam chamar sua atenção e ela finalmente volta à realidade. Então rapidamente se vira para Yusuke para saber sua opinião. Como de costume, ele diz que não faz ideia. Mil ameaça sentir pena dele e diz que ele é livre para reclamar dela. Ele apenas pisca e diz que está tudo bem. A resposta dele choca Mil, que se vira para as amigas para se defender. Mil se sente aliviada por Yusuke não se importar. No fundo, ainda se sente mal por sempre incomodá-lo. Na verdade, ela quer falar com ele normalmente e contar como se sente, mas está preocupada demais com sua imagem social. Men sugere que vão comer no Kimberg depois da escola. Ao longo do dia escolar, Mil é abordada por muitas pessoas. Primeiro por Kento, que pede seu dever emprestado, e depois por colegas que também são fãs dela. Eles perguntam se podem segui-la nas redes sociais, fazendo Mil se preocupar se postou algo constrangedor recentemente. Depois da aula, Mil e seu grupo habitual vão ao Kimberg. Kento menciona Yusuke, fazendo Mil engasgar com a comida. Eles começam a falar sobre como Yusuke é muito inteligente e pode acabar entrando em uma universidade de ponta. Men comenta que Mil é quem mais é próxima dele no grupo. Mil se engasga com a bebida e tenta esconder sua paixão por Yusuke. Felizmente, o assunto muda para Sudakin, e Shuji comenta que as garotas gostam muito desse tipo de cara. Mil argumenta que Sudakin é o único que parece material para namorado. Ela consegue evitar revelar de quem realmente gosta, mas se sente um pouco mal por ter que continuar fingindo por autopreservação. Um dia, depois da escola, Mil se sente exausta e passa um tempo sozinha no banheiro. Ela não gosta de fingir, mas sabe que precisa. Eventualmente, sai para finalmente ir para casa, surpresa ao ver que Yusuke ainda está lá. Nervosa, ela puxa a conversa e descobre que ele ficou até mais tarde por causa do trabalho do comitê. Sem conseguir controlar a curiosidade, ela pergunta em que direção ele vai para casa. Quando ele diz que vira à direita no portão, Mil imediatamente exclama que também vai por ali. Mil fica feliz ao descobrir que o caminho de Yusuke é parecido com o dela. Ela comenta surpresa e fica nervosa quando Yusuke não responde. Tentando manter o clima leve, Mil imagina que eles provavelmente nunca se encontram porque têm vidas diferentes na escola. Quando Yusuke responde apenas com uma palavra, ela decide falar sobre como os hambúrgueres do King Burger são enormes. Ela se surpreende quando Yusuke pergunta se o hambúrguer estava bom.
Recuperando-se rapidamente, ela diz que estava assim e, brincando, o convida para ir lá algum dia. Yusuke aceita, deixando Mil atonita e em silêncio confuso. Ela tenta entender a resposta dele, já que isso é muito fora do comum para ele. Percebendo que o silêncio está se prolongando, ela pensa desesperadamente em algo para dizer e evitar o constrangimento. Frustrada, acaba esbarrando a mão na dele. Ela congela com o contato, e Yusuke para olhá-la. Eles ficam ali por alguns segundos antes de voltarem a andar. Então, o impensável acontece. Ele segura suavemente a mão dela e continua caminhando em um ritmo confortável. Mil segue, ainda sem saber se o que está acontecendo é real ou apenas um sonho. Ela quer aproveitar o momento. Sua mente se enche de pensamentos sobre como suas mãos estão suadas. Ela ouve o coração batendo forte no peito enquanto percebe lentamente que aquilo é real. Yusuke vê alguns estudantes da escola por perto e solta rapidamente a mão de Mil, fazendo com que ela quase chore pela perda do contato. Ela chega em casa em segurança, mas não consegue parar de pensar em tudo o que aconteceu. Seu irmão a encontra jogada no chão, emburrada. Ela faz automaticamente as coisas de sempre, janta e se prepara para dormir, mas sua mente ainda tenta processar o que aconteceu. Quando está prestes a dormir, percebe que foi Yusuke quem tomou a iniciativa. Ela começa a rolar na cama, dividida entre o medo e a alegria, sem ideia de como vai encarar todo mundo no dia seguinte. De manhã, ela cai da cama antes mesmo de acordar direito. Percebendo como está claro, pega o celular para ver as horas. Ao notar que está atrasada, veste o uniforme às pressas e vai para a sala principal. Não há ninguém, apenas um bilhete dizendo que às vezes não tem problema se atrasar. Ela olha o relógio da parede e vê que já é meio-dia, então se apressar não faria diferença. Decide ir com calma, esquentar a comida e comer antes de sair. Ela chega à escola por volta do horário do almoço, e as amigas ficam chocadas, já que Mil nunca se atrasa. Ela sorri para si mesma e olha para a carteira de Yusuke, apenas para perceber que está vazia. Kento se senta no lugar de Yusuke e pergunta sem rodeios se Mil está namorando Yusuke, insistindo que o amigo Capatra os viu caminhando juntos para casa. Mil fica irritada com a provocação de Kento, já que as coisas entre ela e Yusuke estão em um estágio tão delicado. Então, ela percebe que alguém realmente os viu juntos, talvez até de mãos dadas. Ela começa a se perguntar como foram vistos. Sem saber como responder, decide tratar tudo como um grande mal-entendido, sem perceber que Yusuke acabou de entrar na sala. Yusuke não comenta a desculpa dela e pede a Kento seu lugar. Kento promete se mover, mas Yusuke diz que só precisa do caderno em sua mesa. Depois de pegar suas coisas, ele sai, ignorando completamente Mil. Ela o observa ir embora, agora certa de que ele ouviu tudo. Durante a aula de ciências, Mil não consegue se concentrar. Sua mente está cheia de culpa por ter sido rude com Yusuke. Ela considera pedir desculpas imediatamente, mas sabe que isso causaria uma cena e prejudicaria sua imagem social. Ela se sente presa, pois quer se desculpar o quanto antes, mas tem medo demais de se aproximar dele com tantas pessoas por perto. Para seu choque, é Yusuke quem se aproxima dela. Ele pede desculpas pelo ocorrido no dia anterior e diz para ela esquecer que aquilo aconteceu, depois se vira para ir embora sem esperar pela resposta dela. Logo em seguida, Men se junta a ela com o resto do grupo de amigos, ansiosos para sair como de costume, mas rapidamente percebem o quão estranhamente quieta Mil se tornou. Todo o barulho ao redor de repente parece sufocante. Criando coragem, Mil finalmente admite que está apaixonada por Yusuke. As amigas ficam atonitas enquanto ela explica que o convidou para caminhar com ela para casa no dia anterior e que tudo o que sente é unilateral. Entre lágrimas, ela olha para Kento e pergunta se o que fez foi errado. Kento insiste que apenas caminhar juntos para casa não faria ninguém suspeitar de nada. Eles dizem a ela que Yusuke já foi embora e a incentivam a correr atrás dele para esclarecer tudo. Determinada, Mil corre, mas de forma quase cômica, muito devagar. As amigas torcem por ela, e finalmente ela se força a seguir em frente, deixando os pés a guiarem. Ela percebe que, depois de se confessar, se sente muito mais leve. Enquanto isso, Yusuke já está na metade do caminho para casa. Ao atravessar uma ponte, ele se repreende por ter cedido à tentação e segurado a mão dela. Ele sempre gostou de Mil e do jeito como ela sempre falava com ele. Ele achava que ela era apenas amigável com todos. Mas quando ela, timidamente, pediu para irem juntos para casa, ele começou a ter esperança de que talvez realmente tivesse uma chance. Porém, depois disso, ela não apareceu pela manhã, e a ausência dela fez com que ele sentisse muita falta. Ele fica chocado ao ouvir Mil gritar que o ama. Ele se vira justamente quando ela corre em sua direção,
pedindo desculpas por todo o mal-entendido que causou. Ela despeja seus sentimentos, contando até o quanto ficou feliz quando deram as mãos e admitindo que dormiu demais porque não conseguia parar de pensar nisso. E os que soltam uma risadinha, depois se recompõem para responder com seriedade. Corando, ele admite seus próprios sentimentos, fazendo Mil se derreter ao ver o quão fofo ele fica. Ela começa a chorar de alívio, e os que tiram um lenço, dizendo que ela borrou a máscara de cílios. Ela chora ainda mais, de felicidade, por Yusuke realmente se lembrar das coisas bobas que ela sempre dizia a ele. E é isso, pessoas. Começou com cílios postiços, passou por mão suada e terminou com confissão no meio da rua. Moral da história: às vezes o amor é tímido, meio estranho, mas quando acontece, acontece mesmo. Se você também surtou junto com a Mil, já deixa o like para fortalecer, comenta aí o que você faria no lugar dela. E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque aqui o romance é lento, mas o coração acelera. Nos vemos no próximo vídeo.